Glória a Jesus. Filipenses capítulo 3. Eu já preguei nesse texto algumas vezes, mas para falar sobre os cães, pais ou cães. Hoje eu não gostaria de falar disso. Depois, se você quiser conhecer essa palavra, pais de destinos ou cães devoradores, você pode depois adquirir ali esse DVD. Eu aconselho você que é líder a ouvir esse material. Mas hoje eu queria pular essa etapa de cães e entrar em outro lugar aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considero-o perda por causa de Cristo. E na verdade, também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas, e a considero como refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Espírito Santo, obrigado por esta palavra. Leva-nos em lugares que ainda não conhecemos, Senhor. Por favor, Espírito Santo, fala conosco. Eu me rendo e me submeto à tua vontade, e a minha alma está sujeita à tua vontade, a minha mente está sujeita à tua vontade. Que a minha boca seja como a mão de um destro escritor, Senhor. Que a tua graça, Senhor, reine sobre esse lugar. A tua misericórdia, sabemos que é a causa de não sermos consumidos. Por isso eu me submeto, Senhor Deus, ao teu senhorio, e agradeço, Senhor, pelo privilégio de poder representá-lo, mas não substituí-lo. Obrigado, meu Pai. Que o teu nome seja glorificado, que o teu poder seja exaltado, que a tua presença seja reconhecida, em nome de Jesus, e assim seja. Aleluia. Irmão, se tem uma coisa que me encanta no apóstolo Paulo, é a graça que ele tinha de tentar deixar as coisas práticas para todo mundo. Paulo deixava as coisas acessíveis a todos. Paulo tinha uma percepção de estar em lugares diferentes, e para cada lugar ele não diluía e não distorcia a palavra. Mas se você ler as cartas de Paulo para as cidades onde ele tinha passado, onde ele estava, cada carta ela trabalha mais numa linha, porque Paulo trabalha muito em cima do ambiente.
Paulo, ele está em Coríntios, ele percebe que a igreja de Coríntios precisa de uma determinada palavra. Gálatas, ele precisa de uma determinada palavra. E Efésios, em Éfeso também. Em Tessalônicos também. E aí Paulo, você percebe que todas as cartas de Paulo, ela tem a mesma essência, mas ela tem ensinos diferentes. E o que me encanta em Paulo é que, ao mesmo tempo que ele era impetuoso, ele era um homem que entendia o tempo e o modo e a forma que Deus trabalhava, ao ponto de o sofrimento para ele não ser mais sofrimento, ser motivo de gozo e motivo de alegria, o padecer por Jesus. E ele deixa isso tão claro que na carta aos Filipenses, que teologicamente é considerada como a carta da alegria. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele está no pior momento do seu ministério. É uma das últimas cartas que ele escreve, e ele está assim já com a cabeça na bandeja, já com a cabeça a prêmio. Ele já estava sabendo mais ou menos o que ia acontecer. Ele estava já no final da sua vida. E ele percebe e você percebe na carta que ele fala muitas vezes de alegria. Alegrai-vos comigo no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A carta que Paulo fala mais de alegria é a carta aos Filipenses. E ele diz: olha, eu tenho um alvo a seguir. Eu prossigo para o alvo, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço, eu prossigo para alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo. Paulo está dizendo: Cristo me alcançou para mim alcançar alguma coisa. E ele está para morrer, irmãos. Ele diz que eu estou indo para o alvo. Ele diz, ele estava para ir, ele estava para perder sua cabeça. Ele foi decapitado, seu corpo foi dividido em partes e pendurado em vários lugares em Roma. E ao mesmo tempo que ele está para viver esse terrível fim, né? Esse terrível fim do seu ministério. Agora eu quero dizer que o seu ministério não acabou quando Paulo perde a cabeça. 2000 anos depois, eu e você ainda estamos falando do que ele fez, do que ele acreditou, vivendo nas mesmas entrelinhas que ele escreveu, e comparando a vida dele muitas vezes com a nossa. Então o ministério dele não acabou quando ele foi decapitado. Aleluia! Ali sim acabou a responsabilidade de se tornar modelo, porque agora ele não precisa mais se tornar nada. Então ele sabia o alvo que ele estava seguindo, ele sabia para onde ele precisava ir. E se você continuar o texto que nós lemos, ele vai dizer: não que eu já tenha alcançado. Meu Deus, o cara diz: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo. Irmãos, eu não julgo que eu já haja alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que ficaram para trás, avanço para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Diga para o irmão que está do seu lado: tem um prêmio para essa vocação, querido. Existe um galardão para essa vocação, aleluia. Provérbios 22:4 diz que o galardão da humildade é riqueza, honra e glória. Existe um prêmio. A misericórdia. Não, a misericórdia não é o prêmio. O prêmio é o galardão. Existe um galardão por aquilo que você está fazendo para Deus. É um prêmio, aleluia, por ter vencido e por ter se tornado modelo. Aleluia. Irmãos, olhe para mim. Os nossos modelos não são só os modelos da Bíblia. Não são só esses homens que passaram aqui. Deus está carente hoje de modelos aqui. Nós deveríamos ter modelo em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Agora eu quero seguir os passos de Paulo. Não, Deus, até hoje, em todas as gerações, vem levantando homens e mulheres que se tornaram modelos. Aleluia, modelos de uma vida simples, de uma vida prática, de uma vida de percepção, que sabe o que quer, de uma vida de convicção. E Paulo, para mim, é o cara. É o homem que tinha tudo, sabia o que ele tinha, sabia o que ele perdeu e sabia o que ele conquistou. Quando ele escreve o livro de Gálatas, o primeiro livro, a primeira carta de Paulo é a carta de Gálatas.
Ali Paulo está brigando pela sua posição. Ele está dizendo: se eles são apóstolos, eu também sou. Se eles são, eu também sou. Mas você vai vendo que no decorrer das cartas, tem uma hora que Paulo diz assim: ó, dos apóstolos eu sou o menor. Eles não estão mais brigando pelo apostolado. E no final da sua carreira ele diz: já não sou digno de ser chamado apóstolo. Ou seja, à medida que ele vai entrando em Jesus, ele já não está mais nem aí para título, ele já não está mais nem aí para fama, ele já não está mais nem aí para coisas. Ele diz: tudo isso para mim é refúgio, porque eu prossigo para alcançar a Jesus Cristo. E um cara que no final da vida está morrendo por aquilo que acredita, sabe o que ele me diz? Desejo conhecê-lo. E quer saber, Juca? Ele já tinha ido ao terceiro céu. Quando Paulo escreve isso, ele já tinha ido ao terceiro céu. Ele já tinha visto coisas inefáveis. E sabe o que ele me diz? Desejo conhecê-lo. Nós vamos às vezes na igreja no domingo, já achamos que temos muito. Achamos que somos invulneráveis ao pecado. Achamos que nada pode nos deter. Não, querido, nós precisamos reavaliar a nossa vida cristã. E uma coisa que me encanta em Paulo é que ele diz: eu vou pregar para vocês a mesma coisa. Ele diz: quanto mais, irmãos, me regozijo-vos no Senhor, e não me aborreço de escrever para vocês a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Você já viu? Ouve meus DVD para você ver. É tudo a mesma coisa. Tem piadinha que eu conto aqui há 12 anos, as pessoas ainda riem. Esses dias uma pessoa até me questionou, disse: pastor, eu já percebi, às vezes eu estava lendo ouvindo suas mensagens, às vezes o senhor prega a mesma coisa sempre, né? Eu digo: por quê? Eu digo: porque você não se converteu ainda, está 10 anos ouvindo. E eu só posso mudar a palavra quando você mudar de vida, meu filho. Porque nós não estamos aqui para uma performance. Amém, querido? Nós temos que falar a mesma coisa. O Evangelho, a palavra do Evangelho é uma só: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. É só essa, não inventa, não muda, não fica enchendo bolinha. Amém? Não fica fazendo bonito. Não adianta você falar bonito, fazer bonito. Ensina a mesma coisa quantas vezes for preciso. Inculca, a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Inculcar nele. Traduzindo para uma linguagem Luiz Herminiana, é abrir a cabeça e enfiar lá dentro. Inculcar é isso, é ser chato, xaropão, falar a mesma coisa. Educação é isso. Paulo diz: olha, eu não me aborreço de ter que pregar para vocês a mesma coisa. Sabe por quê? Sabe por que eu não me aborreço? Paulo diz: porque isso é segurança para vocês. Paulo estava dizendo: eu não posso mudar a mensagem, porque isso é segurança para vocês. Vocês precisam entender que isso vai guardar vocês e proteger vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Não adianta, tudo que eu prego vai acabar em paternidade, reino de Deus, Espírito Santo, chapação. Tudo que eu prego vai acabar aí. Eu não sei fazer de outro jeito. Cura. Tudo que eu prego vai terminar aí. Quando o pastor Juscelio vem pregar, o que você acha que ele vai pregar, irmão? Onde é que você acha que vai terminar a mensagem? Aonde? Como? Família, casamento. Por quê?
Porque um homem de Deus, ele tem uma palavra na vida dele. Uma vez perguntaram para Charles Spurgeon: quanto tempo você leva para escrever um sermão? Ele disse: faz 25 anos que eu estou escrevendo um. Porque o sermão não é a performance de 2 horas de reunião, mas é o DNA de quem está por trás dele. Jesus não pregou cristianismo, Jesus pregou o reino de Deus. Jesus falou assim: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. O reino, nós vamos falar quantas vezes for preciso, e isso não pode mudar. Amém? Então, querido, não tem como eu pregar sem falar de paternidade, reino de Deus, Espírito Santo. Não tem como. Às vezes as pessoas tentam me enquadrar, diz: pastor, aí eles me convidam para ir num lugar pregar e me dão o tema. Ó, o tema é esse. Eu digo: ah, tá bom. Eu pego o tema, dou aquela olhada e guardo. Eu não gosto de prato pronto. O tema é esse. Não tem jeito, está no seu DNA. É a sua história, é a sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Horácio, por exemplo, você viu ele abrindo o culto hoje? Sempre que o pastor Horácio vem abrir o culto, ele chora quando estão falando. Por quê? Porque ele é um chorão. Está no DNA dele chorar, irmão. Amém? Mas se fosse a pastora Vanessa que viesse abrir o culto, o que ia acontecer? Tem que orar, irmão. Tem que jejuar. Porque a igreja não ora. É ou não é? Por quê? Porque está no DNA, irmão. Por quê, irmão? Queridos, isso é a igreja de Jesus. E sabe qual é o segredo de um avivamento? É nós estarmos todos no mesmo lugar e entendendo o coração do outro e a expressão de Deus na vida dele. Entenda isso. Entenda isso. Por que não foi Pedro que escreveu as cartas? Foi Paulo. Pedro escreveu 2, 3, 2, né? E Paulo escreveu quase tudo. Por quê? Por que você acha? Por quê? Você é judeu? Não, você é gentil, que se converteu ao cristianismo. Aleluia. A igreja, ela é gentílica, irmão. A igreja é uma igreja gentílica que se converteu ao cristianismo. Aleluia. Nós não somos os judeus, nós somos o Israel de Deus, mas nós não somos judeus. Aleluia. Aleluia. Então por isso que foi Paulo que escreveu a maioria das cartas. Por quê? Porque nós, Paulo, quando você lê com a cabeça gentílica que você tinha, será que se fosse Pedro deixaria tão claras as coisas assim? Se tem uma parte da carta de Pedro que Pedro diz assim: Paulo escreve coisas tão difíceis de entender. Tem uma hora que Pedro diz assim: o que Paulo escreve às vezes é tão difícil de interpretar. Mas por que para hoje, para nós não é difícil? Porque Deus o chamou e colocou no seu DNA uma capacidade de pregar para uma igreja gentílica, de deixar as coisas claras para uma igreja gentílica. Amém, querido? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por que a gente trabalha com casas de recuperação hoje? Por quê? Porque está no DNA, querido. Porque onde o diabo te envergonhou, onde Satanás te humilhou, aleluia, aleluia,
Aonde Satanás te humilhou, Deus vai te abençoar. Aleluia. Você vai ficar um perito naquele assunto, no mesmo lugar que Satanás te envergonhou. Como disse o pastor Juscelio aqui sobre os 2 barcos, no mesmo mar, no mar da Galileia, que Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. No mesmo lugar, Jesus disse: volte lá e lança-te a rede em mar alto. Ou seja, vai um pouco mais fundo, mas é lá no mesmo lugar. Não é pega teu barco aqui e leva para outro lugar, não. É aqui no mesmo lugar que você pescou e não pegou. Aleluia. Na mesma cidade onde Satanás te humilhou, na mesma família onde você não tinha voz, Deus vai colocar voz em você naquele lugar. Amém, querido? No mesmo ambiente onde você foi destruído, Deus está te renovando. Aleluia. Aleluia. Entenda isso. Só que Paulo fala 3 coisas aqui. Ele diz: cuidado. Cuidado com o mau obreiro. Cuidado com os cães. Depois de você adquirir essa palavra lá dos cães, eu não vou falar deles agora. Eu queria falar um pouquinho só sobre a falsa circuncisão. Quando Paulo diz: cuidado com a falsa circuncisão. A circuncisão era feita pelo pai. O pai, no 8º dia, pegava o filho homem, cortava o prepúcio, a pele do prepúcio do órgão genital masculino, pegava uma pederneira, uma faca de pedra e cortava o prepúcio. Só de pensar já dói, né, irmão? E aí quem fazia isso era o pai. Diga comigo: quem faz a circuncisão é o pai. Aleluia. Escute. E o que é uma falsa circuncisão? É feito por um falso pai. Circuncidar era cortar a pele do prepúcio. E um falso pai fazia o quê? Castrava. Não circuncidava, castrava. E sabe o que acontece, irmãos? Hoje na igreja, muitas pessoas estão nas igrejas. As igrejas, vai em qualquer igreja nessa cidade hoje, você se assusta com o número de gente. Toda a igreja está lotada, amém? Toda a igreja dessa cidade está lotada para a glória de Jesus. Isso é bom, mas eu te garanto, 70% das pessoas que estão nas cadeiras não conhecem a razão da sua fé, não conhecem a base da sua fé, estão atrás de alguma coisa, estão atrás que Deus resolva algumas coisas para elas, que até agora sem Deus elas não conseguiram resolver. E aí o que é que acontece? Se um pregador vem aqui na frente e diz que se ela levar isso aqui para casa e colocar debaixo do travesseiro, ela vai ser curada, você acha que ela não vai fazer isso? Ela vai fazer. Aleluia. E sabe por que ela vai fazer? Porque ela quer ver as coisas sendo transformadas. Então, irmãos, quem tem a capacidade de levar as pessoas ao céu ou não, quem é? É quem está na frente dizendo: ó, faça isso, faça aquilo. Levanta a mão. Levanta sua mão direita comigo. Agora a esquerda. As duas. Bate palma. Viu? Se eu pedir, você faz. E sabe por que você faz? Porque você confia no que eu estou falando. E essa geração, ela não pode cair na falsa circuncisão, irmão. Essa geração, irmão, infelizmente tem que escolher quem vai ouvir. Por favor, querido, me entenda bem, não me entenda mal. Eu não estou aqui para bater em igreja nenhuma, em pastor nenhum. Às vezes eu não tenho vontade de bater neles, eu tenho vontade de matar eles. Alguns eu tenho vontade de apedrejar. Mas amém, é só a alma. Porque nós temos a capacidade de levar as pessoas para o céu ou não. Amém, querido? Levante sua mão, ó, viu? Você levanta.
Por quê? Porque você acredita no que eu estou pedindo. E por que você acredita? Porque eu estou com roupa de pastor, eu tenho voz de pastor. Levante sua mão direita comigo. Quantos querem o óleo da cura? Quantos querem a água da cura? Quantos querem o pano da cura? O povo quer, irmão, porque nunca estivemos numa geração tão perdida acerca das coisas de Deus. As igrejas estão cheias de gente perdida, irmãos. Me entenda bem, querido. E eu estou falando isso com muita segurança no meu coração e com muito temor. Você não é uma marionete, querido. Que alguém diga, vai para lá, vai para cá, para a direita, para a esquerda, agora vira, agora isso, agora dá R$1000 aí que Deus... Quem aqui está procurando uma casa própria? Quem aqui tem... Quem aqui... Não, agora pode levantar a mão, não é brincadeirinha. Quem está procurando uma casa própria? Se eu disser para você hoje que se você botar R$1000 no envelope e der para mim, Deus vai te dar uma casa própria. Irmãos, muitos de vocês vão fazer isso. Deixa eu pregar hoje na sua alma. Muitos de vocês vão fazer isso, sabe por quê? Porque você quer isso e você acredita. E sabe o que acontece? Alguns de vocês até podem ganhar a casa própria, porque é por fé. O poder da fé é sobrenatural. Aleluia, mas eu não quero só conhecer o Deus, eu não quero só conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Eu não posso só conhecer um Cristo que veio do céu, eu tenho que conhecer o Cristo que saiu da terra para o céu. Eu tenho que conhecer o Cristo que veio do céu para a terra e que saiu da terra para o céu. Eu não posso conhecer o Cristo só sobrenatural. Eu tenho que conhecer as facetas desse cristianismo. E nós vamos ficando colocando dinheiro em envelopes. Nós vamos ouvindo promessas, 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 promessas. E se não bastasse, alguns de vocês até ligam para alguém profetizar para vocês. Alguns de vocês até ligam, porque se você ficar uma semana sem alguém dar uma palavra. Eu sei que faz isso, irmãos. Sabe por quê? Porque eu já fiz. Mas quando você vai entrando em lugares em Deus, querido, que você não quer só o púlpito, você não quer só uma igreja, você anda num carro bom, mas não é só mais isso que interessa. Você mora numa boa casa, mas não é mais só isso que interessa. Você tem dinheiro para comer o que você quer, mas nada disso te interessa mais, não satisfaz você. Eu te garanto, você não vai ser satisfeito com nada dessa terra, querido. Você precisa ter convicção da sua fé. Você precisa conhecer a razão da sua fé. Você precisa conhecer, você tem que se tornar tão convincente. As pessoas que ouvem você, elas têm que se tornar tão convincente, que ao olhar para você, elas desejam o que você tem. Aleluia. Mas qual é o nosso padrão de bom pastor hoje? Qual é o nosso padrão? O nosso padrão de boa pessoa qual é? O bem vestido, o bem arrumado, o bem penteado, o bem rico, o bem famoso. Quer dizer que a igreja não vai ter lugar mais para quem mora na favela? Quer dizer que o desempregado não tem mais lugar na casa do Senhor? E a viúva? E o órfão? Não, querido. Paulo disse, olha, se alguém tem razão aí para se glorificar, eu muito mais. Porque eu sou judeu, sou fariseu, eu estudei aos pés de Gamaliel, eu aprendi tudo que um homem pode aprender. Mas tudo isso eu considero como refúgio para que eu possa alcançar a Cristo, para que eu possa conhecer a Cristo, irmãos. Não importa quantos PhD você tem, quantas faculdades você aprendeu, ou quantos diplomas tem pendurado na sua parede. Não importa isso, não importa se você não conhece a Cristo.
se você não zela pela sua salvação, se você não conhece a razão dos sofrimentos de Cristo. O nosso cristianismo hoje é muito barato, querido. É muito barato. Hoje você compra carteira de pastor pela internet. Pela internet, por apenas R$50 por mês, você se torna pastor de uma denominação. Você ganha carteirinha credencial. Propostas indecentes. Se você quiser, pastor André, eu posso te pregar na sua igreja. Eu faço uma campanha lá de prosperidade. Nós repartimos a oferta, metade para você e metade para mim. Essas coisas acontecem dentro do cristianismo. Deixa eu dizer algo para você. Eu estou te dando razões para orar e para chorar pelo evangelho genuíno. Eu quero causar na sua vida nesta noite uma desilusão. Porque a ilusão é do diabo. E nós não vamos viver um cristianismo iludido. Iludido com promessas furadas, com coisas que não levam a gente para o céu, que não transformam as nossas vidas, que não dão razão para esses meninos sentar na frente. Não, queridos, não, eu não quero só isso. Cuidado então com a falsa circuncisão. Cuidado para quem você baixa suas calças e entrega a sua intimidade. Porque circuncidar é isso. Circuncidar é isso. O pai pegava o menino no colo, com 8 dias, baixava a fralda, pegava no órgão genital e pegava uma faca de pedra e cortava a ponta da pele. Só que hoje, irmãos, nós não estamos mais nessa hora. A hora que nós estamos hoje é a hora de Paulo e Timóteo. Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Choria clamando orolobia, choria la mandará. Oh, aleluia. Atos 16 diz assim, chegou a Derbe e Listra, estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra, em Icônio, davam bom testemunho dele. Paulo quis que ele fosse com ele, e tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Amém? Agora olha o equilíbrio de um cara. Paulo pregava contra a circuncisão. Ele dizia que circuncisão era uma carnificina. Ele escreve em Gálatas assim, no tempo da imaturidade, no começo do seu ministério, ele está batendo, ele está dizendo: vocês, a circuncisão é o vosso coração, não tem nada de circuncidar ninguém não, isso é uma carnificina. E agora Paulo circuncida Timóteo, porque Timóteo, a mãe dele era crente, a avó era crente, mas o pai era grego. E como é que Paulo vai trazer Timóteo para o meio dos judeus? Os judeus não o recebiam. Então Paulo, e Timóteo já era um moço, não era um menino de 8 dias, que o menino de 8 dias ele não tem escolha. Você baixa a fralda e pronto, e acabou. Amém? Amém? Eu te garanto, irmãos, que se as crianças, se os nenenzinhos pudessem escolher, a maioria deles não queria supositório, queria a gotinha na boca. É ou não é? Tem remédios que se as crianças pudessem escolher, eles não escolheriam. Mas tem um tempo que você é menino e eu sou menino. Amém? E nós estamos debaixo de tutores, e são os tutores que decidem até onde nós vamos. Amém?
Glória a Deus. Tem um tempo que você fecha o portão, a chave, esconde a chave para o seu filho não sair. Tem um tempo que ele sai e você ainda dá o dinheiro para ele ir. É ou não é? Paulo circuncida Timóteo. Timóteo não era uma criança, era um homem. Agora, mentaliza comigo. Paulo diz: Timóteo, filho, você quer mesmo entrar comigo nesse negócio? Você quer mesmo entrar comigo nessa visão? Você quer caminhar do meu lado? Você quer, Timóteo, seguir em frente? Você não está comigo só por algumas ofertas, você não está comigo só por algumas posições, não. Você quer avançar, você quer ir diante. Quero. Então eu preciso que você baixe as calças aí. Você pode imaginar isso? Pensa comigo, não é uma criança de 8 dias, é um homem, de homem para homem. Paulo, ou melhor, Timóteo não tinha referência de pai, seu pai era grego. Ele não era um judeu cristão, sua mãe e sua avó. Agora, Timóteo precisa de uma referência. E como quem circuncidava era o pai, Paulo se colocou nesse lugar de pai, não biológico, mas espiritual, e disse: você quer mesmo entrar comigo nesse manto? Você quer dar continuidade a essa visão? Então tá. Então baixa as calças aí. Coloca aqui na minha mão o seu órgão genital. Irmão, foi isso que aconteceu. Você colocaria na mão de outro homem com uma faca na mão? O seu órgão genital? Se fosse um dedo, você até colocaria, porque dedo você tem 10. É engraçado, mas é profundo, irmãos. É profundo. Sabe como chama isso? Fidelidade. Você, para colocar a sua intimidade na mão de alguém, cara, você tem que confiar nessa pessoa. Você não pode entregar sua intimidade na mão de aventureiros, na mão de falsos profetas, na mão de pessoas que só querem o seu dinheiro. Cuidado, nós estamos entrando num tempo que você vai ter que escolher quem vai ouvir e para quem você vai baixar as suas calças. O que eu vou falar parece que é uma heresia, mas não é. Daqui a 5 anos você vai me entender. Vai ter dias que você vai ligar a televisão. Vai ser melhor para você assistir um filme do que assistir um programa gospel. Que o filme vai te ensinar mais sobre princípio de amor, de fidelidade. Do que alguém dizendo: eu preciso de 10 milhões, eu preciso de 50 milhões. Cara, me entenda, eu sou um profeta nessa geração. Eu não gostaria de pregar isso. Eu gostaria de pregar para você prosperidade. Eu gostaria de dizer para você os 20 passos da vida abençoada. Eu gostaria de dizer para você 40 passos para uma vida abençoada, cheia de poder. Mas eu não consigo. A minha palavra para você nessa noite é: baixe as calças. Eu não consigo motivar você externamente quando você precisa de uma motivação que vem do Espírito. Quando você precisa de uma convicção, não de uma manivela.
Você precisa de uma convicção no seu espírito, querido. Porque um homem na cadeia, trancado, amarrado, ele olha para Silas e diz: Silas, puxa um dó maior aí, vamos cantar um corinho. Aí Silas: mas pra quê, Paulo? Não vai fazer, vamos fazer o culto aqui, cara. Canta aí, Silas, puxa um dó maior aí. E eles começaram a cantar, e as paredes começaram a tremer, e as portas começaram a tremer, e a glória de Deus veio. Eu não posso motivar você com aguinha, com bolinho. Eu odeio tudo isso. Eu não posso motivar você com piadinhas cristãs para você se alegrar no ambiente. Às vezes eu até tento isso quando eu estou mais na carne do que no espírito. Às vezes até tento dar uma piadinha para ver se você relaxa. Mas não, cara, eu não consigo. Eu não consigo, sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu procuro alcançar aquilo porque fui alcançado por Jesus. Quando você foi alcançado por Jesus, você quer alcançar todo mundo do mesmo jeito. Sabe por que muitos ludibriam, mentem, enganam? Porque ainda não foram alcançados por Jesus. Quando você é alcançado por Jesus, cara, não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Paulo preso cantava, adorava a Deus, não precisava de um ambiente. Ele mudava o ambiente aonde ele estava. As suas pregações eram tão fortes, tão profundas, que a guarda pretoriana inteira se converteu. Aonde colocavam pessoas para cuidar de Paulo, eles se convertiam. Um carcereiro colocaram para ferir Paulo, para cuidar dele. O carcereiro estava limpando depois de alguns minutos as suas feridas. Eu vou dizer algo para você: Deus chamou homens e mulheres nessa geração para transformar ambientes em glória. Agora sim, levanta a sua mão comigo e diga: Deus, eu quero ser circuncidado pela tua glória. Diga isso, diga: eu quero a tua glória, meu Senhor. Aleluia. Alguém me ajude a adorar. Levante a mão e adore o nome daquele que vive, daquele que reina. Ele vive. Não, solta. Aleluia. Aleluia. Deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Oh meu Deus, alguém adore o Senhor. Alguém adore o Senhor. Alguém adore Jesus. Aleluia. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença.
deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não meu Deus, aleluia, glória ao nome de Jesus. Sair da tua presença, sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Senta aí, não vou já não. Você me dá mais alguns minutos. Desejo conhecê-lo. É o que eu desejo. Desejo conhecê-lo. O poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Você sabe o que é se conformar com ele na sua morte? Você sabe o que é se conformar com ele na sua morte? Você sabe o que Jesus falou para Deus antes de morrer? Ele disse: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E não, Jesus se conformou na morte. Ele disse, ele sabia que a vontade de Deus era maior do que a dele. E quando eu me conformo com ele na sua morte, é como se eu estivesse dizendo a mesma coisa: Senhor, eu não quero passar por isso, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Eu me conformo, Senhor. Se é isso que o Senhor tem, eu me conformo com Jesus na sua morte. Para quê? Para ver que se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. O problema de um cristianismo meia boca é que a gente só faz o que quer. Um cristianismo meia boca, sem responsabilidade, é aquele cristianismo que a gente vai na igreja como se fosse num pai de santo tomar um passe, como se fosse na virada do ano na praia tomar pular 7 ondinhas, comer um cachinho de uva, uma sopinha de lentilha. E nós vamos ficando tão religiosos e tão supersticiosos. Por isso que hoje o cristianismo está cheio de pessoas supersticiosas, que pegam amuletos evangélicos e levam para sua casa. A sua casa hoje não tem mais uma estátua de São Gonçalo, de São Judas Tadeu. Não tem. Eu me lembro que quando a gente ia na casa dos tios antigamente, tinha aquele cavalo, um dragão em cima do cavalo, o cara com a lança assim, era o São Jorge, né? Hoje a casa dos crentes não tem mais esses São Jorge pendurados. Sabe o que ela tem? Ela tem pano ungido, ela tem óleo ungido, tem sal grosso, ela tem, é verdade, tem tapete ungido, pano. Irmão, daqui a pouco eles vão dar bosta ungida no altar e as pessoas vão levar para casa, e elas vão acreditar que aquilo pode curar. Por quê? Porque essa é a geração. A religião só forma religioso, superstição só forma supersticioso. Nós não podemos ser assim. Eu não posso deixar coisas ungidas para vocês. Eu tenho que deixar um lugar em Deus aberto para vocês. Deixa eu pegar aqui umzinho. Cadê? Vem cá, Mateus, você é meu colega de trabalho, vem cá. Quando Eliseu grudou em Elias,
E Elias disse assim: fica-te aqui que eu vou ali em Gilgal. Ele disse: não, eu vou contigo. Eliseu disse: não, fica-te aqui. Elias disse: fica aqui, Eliseu. Ele disse: não, eu vou contigo. Aí chegou em Gilgal, ele disse: fica-te aqui que eu vou ali em Betel. Ele disse: não, eu vou contigo, eu não te largo. Tá, fica aqui que eu vou ali em Jericó. E ele dizia: não vou, eu vou contigo. Daqui a pouco no Jordão: fica-te aqui que eu vou no Jordão. Ele disse: não, aonde tu fores eu irei. Aí Elias pergunta assim para Eliseu: tá, o que tu queres que eu te faça? O bobinho aqui, Eliseu, ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. E aí sabe o que Elias disse para Eliseu? Se tu me veres subindo, então tu vais ver a porção dobrada vindo sobre a tua vida. Você quer a porção dobrada do seu líder? Ore para ele subir mais. Ore para ele subir. E aí Deus, Elias e Eliseu andavam tão grudados. Eliseu grudou em Elias. E a Bíblia diz no capítulo 2 que tinha um bando de profetas do outro lado do Jordão dizendo: ei, Eliseu, pode soltar Elias, hoje ele vai ser arrebatado. E Elias dizia para Eliseu: não, eu sei, mas fique quieto vocês. Porque quando você quer uma coisa, uma unção, amém? Quando você quer uma glória, uma unção, tem gente que fica dizendo: não sei para que tudo isso, né? Fica idolatrando o homem. Não, ele não está idolatrando o homem, amém? Ele só quer uma unção. Ele grudou tanto em Elias que Deus teve que passar com uma carruagem de fogo no meio para dividir os dois. E aí Elias subiu. Quando Elias subiu, Eliseu disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Aí caiu a capa. Caiu a capa. Vem cá. Quando caiu a capa, Eliseu tinha 3 caminhos para essa capa. Ele poderia ter cortado ela em pedacinhos. Ele poderia ter vendido na igreja e ter dito assim: ó, eu tenho aqui nas minhas mãos o manto. O manto da cura do Elias. Você vai passar debaixo do manto e você vai ser curado. Mas isso, e só para você ver se você tem fé mesmo, você vai dar R$1.000. Porque você tem que ter fé. Você tem que ter fé. E aí, porque você acha que não tem fé, você dá. E aí você compra a sua fé por R$1.000. Quando a minha Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Aí, aquela fé que você comprou, aquele negócio, não é a fé que a Bíblia diz. E por isso, as coisas que a Bíblia diz não vão se cumprir na sua vida. Dentre elas, inclusive a salvação. É muito perigoso, querido. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos falsos obreiros e da falsa circuncisão. Paulo não diz para você ter cuidado com o pecado. Ele diz para você ter cuidado com o engano. Porque para o pecado é mais fácil tirar uma pessoa do pecado do que do engano. Do pecado ela se liberta em nome de Jesus. Do engano não. Do engano,
Porque o pecado, você vence o pecado, sabe como? Sabe como é que você vence um pecador? No amor. Mas um religioso não, você vence no confronto, na paulada. Na religião você não ama, você não pode amar a religião. Você não consegue derrubar ela se você ama. Você tem que confrontar a religião. Aí, então, o Eliseu, ele fica pensando, peraí, essa capa aqui era do Elias. Essa capa aqui era do Elias, então eu vou vender na igreja. Quem quer a capa para levar para casa? Deus vai trazer seu marido de volta, vai trazer sua esposa de volta, e aí você corta a capa e vende na igreja. E o pior, tem lugar, e às vezes tem coisa que dá certo, porque Deus honra a fé das pessoas. Só que você vai criar um povo supersticioso. Ou então você podia fazer outra coisa, o Eliseu. Onde é que caiu a capa? Caiu aqui na beira do Jordão. É aqui? Então aqui nós vamos construir um grande templo. Nós vamos construir aqui uma basílica, e vai vir o mundo inteiro aqui pagar promessa. Aqui as pessoas vão acender suas velas, vão pregar suas promessas, vão subir as escadas de joelho. Porque foi aqui que a capa caiu do homem de Deus. E o pior, que tem muita coisa que dá certo por causa do poder da fé. Só que você vai criar um povo religioso. E não foi isso que Eliseu fez. Eliseu pegou a ponta da capa, foi até no Jordão. Pega aí, Eliseu. E deu na ponta do Jordão e disse: aonde está o Deus de Elias? Quando Jesus deixou uma promessa para você, ele disse: sabe o que? Eu vou ao Pai, e vocês farão as obras que eu faço, e farão maiores, porque eu vou ao Pai. Jesus não disse para você inventar, ele disse para você fazer o que ele fazia. Aleluia. Obrigado, Mateus. Essa noite, querido, tenha esse entendimento. Nos últimos dias nós não temos que lutar só contra o pecado, nós temos que lutar contra o falso evangelho, o engano. Aleluia. Alguns de vocês precisam ser circuncidados de novo. Alguns de vocês já foram batizados em águas, batizados no Espírito, mas ainda não foram circuncidados. O que é isso, pastor? O senhor vai pegar uma faca? Não precisa sair correndo. Mas você precisa escolher alguém que você tenha coragem de entregar a sua intimidade. Um verdadeiro pai, ele não vai castrar você, porque tem pais que castram. Hoje na igreja tem muita gente castrada, irmãos, por homens que castraram, para que ninguém mais reproduzisse. Só eles podem reproduzir, ninguém mais. Eles são os coronéis, os mandantes da igreja. É só eles que mandam. Para terminar, abra comigo Daniel. Eu vou terminar aqui. Daniel no capítulo 11. Daniel capítulo 11,
Versículo 32, olha o que diz o versículo 32. Guarde isso nessa semana no seu espírito e peça mais revelação para Deus. Olha o que ele diz: os violadores da aliança. Quem é que pode violar uma aliança? É quem viveu na aliança. Os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus é forte e fará proezas, diz a minha tradução, e é ativo. O povo que conhece a Deus será forte e fará proeza, será ativo. Escute, o que você é não pode estar firmado no que você faz. Por isso que Paulo disse: se eles são apóstolos, eu também posso ser, porque eu fui circuncidado. Se eles têm no que se gloriar, eu também tenho. Paulo disse: mas eu considero isso como refúgio. Por quê? Olhe para mim. Pronto, era só o 32, olha aqui. Dá vontade de ler mais, né? Mas a fé não vem pelo ler, vem pelo ouvir. Escuta aí. Às vezes você vai na igreja, tem gente que ignora o pregador, né? Ele fica, abre a Bíblia e fica lendo. O pregador fala dele, não está nem aí. E diz: mas eu não estou ouvindo, mas eu estou lendo aqui. Não, mas a fé não vem pelo ler, vem pelo ouvir. Amém? E sabe por que não vem pelo ouvir, não vem pelo ler? Agora essa vai pegar na veia. Sabe por que não vem pelo ler? Porque pelo ler, você não precisa de ninguém para gerar fé em você. Mas pelo ouvir, alguém precisa estar falando para você ouvir. E como Deus trabalha sempre no coletivo, para que um dependa do outro, precise do outro. Amém? Por isso não ignore. Não ignore. Quando você estiver ouvindo alguém que você: isso aí eu já ouvi. Sempre tem aquela palavra que pode entrar no seu espírito. Aleluia. Vamos lá. O povo que conhece a Deus é forte e fará proeza. Será forte e fará proeza. O que você é não está firmado no que você faz. Aprenda a separar a sua função da sua identidade. A sua identidade não está no seu ministério. Amém? Você, por quê? Porque a função você pode perder. Você não pode perder a sua identidade. Aleluia. Se você perder a função, você perderá a sua identidade. Se a sua identidade está firmada na sua função. Está entendendo? Você é para fazer. Você não faz para ser. Entendeu? Não. Você é para fazer. Você não faz para ser. Sua identidade está firmada na sua natureza. Amém, querido? Vamos lá. O ministério. Então, para mim, não importa se você me chama de apóstolo Luiz Hermínio, ou de pastor Luiz Hermínio, de Luiz Hermínio, porque a minha identidade não está na minha função. A função não determina quem eu sou. Sou eu que determino a função. O que eu sou é que vai determinar a função. Porque a função, ministério não é identidade, ministério é ferramenta. E Deus pode trocar a ferramenta. Amém? Tem gente que era evangelista, hoje é pastor, amanhã pode ser bispo, depois pode ser vice-deus, não sei. Tem gente que Deus já são vice-deus. Então, se Deus não vier, ele assume. Então veja bem, eu sou para propagar o que Ele é, para fazer o que Ele faz. Jesus disse o que? Quem vê a mim, vê meu Pai.
Por isso que quando o diabo pediu para ele fazer algo, se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Ele não transformou, por quê? Porque a sua identidade não está no que ele fazia, está em quem ele era. Ele não precisava fazer um milagre para provar que ele era Filho de Deus. Ele sabia quem ele era. Aleluia. Diga comigo: Deus me dá revelação para realização. É a revelação que gera a realização. Não é a realização que gera a revelação. Amém. Louvado seja Deus. Olha o que esse texto está dizendo. O povo que conhece a Deus, revelação, será forte, identidade, e fará proezas, realização. Revelação gera identidade, que gera realização. Revelação gera identidade, que gera realização. Você não pode querer conhecer a Deus por suas realizações. Por isso que Paulo diz: eu considero refúgio, porque eu tentei conhecer a Deus pela minha perseguição às igrejas. Eu achei que eu estava realizando a coisa certa, mas essa não era a coisa certa. Mas quando eu caí do cavalo, tive uma visão com ele no caminho de Damasco. Então eu vi quem ele era, e eu disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou o Cristo a quem tu persegues. E ali Paulo descobriu quem Jesus era. E por isso ele diz: tudo que eu aprendi no farisaísmo aos pés de Gamaliel, tudo isso eu considero refúgio, porque agora eu encontrei a Cristo. Aleluia. Então, quem eu sou não está firmado no que eu faço. Conhecer a Deus, querido, não determina só a sua identidade, mas determina a sua identidade, que determina a sua realização. Agora cutuca alguém que está perto de você para a gente terminar e diz assim: ó, você só realizará com êxito se tiver uma revelação de Deus. Diga assim: ó, nós temos que conhecer Ele e o que somos nele, para realizar a perfeita obra para Ele. Levante as suas santas mãos e aplauda o Senhor por isso. Aleluia. Deu para entender? Deu para entender o porquê que nós precisamos conhecer a Deus? Por isso ele diz, Jeremias 9:23: não se glorie sábio na sua sabedoria, nem rico na sua riqueza, nem forte na sua força, mas o que gloriar-se, glorie-se nisto, em mim, e saber que eu faço. Porque sem conhecer você não vai saber o que Ele faz. Juízo e justiça, porque destas coisas eu me agrado. Agora olha aqui para mim. Quem aqui nessa noite gostaria de conhecê-lo melhor e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador? Eu vou até descer aqui para te pegar no corredor. Quem gostaria de nessa noite dizer assim: eu quero conhecer Jesus melhor, pastor? E você veio aqui hoje, eu não estou te convidando para ir para uma religião, eu estou te convidando para ir para a presença de Deus. E você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou, eu não vou convidar você para aceitar Jesus. Isso é um desaforo, né, irmão? Aceitar Jesus é como se você o merecesse. Não, eu estou te convidando para render a sua vida a Ele. Você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida para Jesus e gostaria de fazer isso agora, se render a Ele, essa é a sua noite e a sua chance. Saia do seu lugar agora e venha aqui para frente, que eu quero orar com você.
Venha aqui na frente, eu quero orar com você. Venha. Hoje é a sua noite. Venha. Venha nesse lugar. Eu quero ministrar na sua vida, querido. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Venha. Tem mais. Venham. Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Deus vai abençoar você, querida. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus, querido. Fica aqui. Não acabou não. Não se esconde não. O Pai está te vendo aqui. Eu sei que o coração parece que quer saltar pela boca. A gente tenta se segurar, as pernas começam a tremer, dá uma vergonha, né? Ah, isso aí eu não vou lá, eu tenho vergonha. Tá bom, então eu vou ajudar você. Fecha os olhos todo mundo. Pronto, pode vir, ninguém está vendo. Agora você pode vir. Vem agora, você vai perder Jesus por causa da vergonha. Você vai perder Jesus Cristo por causa que você tem vergonha. Não perde não, minha filha, vem cá. Glória a Deus. Aleluia. Eita Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, ajude. E você que essa semana pediu a morte para Deus, diz: ai Deus, eu não quero mais viver. Se o Senhor quiser me matar, fique à vontade. Não morra não, viva. Vem para cá. Nós queremos que você viva na presença do Senhor. Saia do seu lugar. Você que deseja viver com Cristo, conhecer o Senhor, não é virar para crente, não é aceitar uma religião. Eu também não sou crente, nem evangélico. Eu sou filho de Deus. Eu me considero como filho. Eu não tenho nem carteira de pastor. Aleluia. Esse dia eu fui no hospital, não me deixaram entrar, mas o senhor não tem carteira. Eu digo: não. Como é que o senhor é pastor? Eu digo: olha bem aqui nos meus olhos. Mas tem que ter a credencial. Eu digo: a credencial sou eu sou. O que é que você quer saber da Bíblia? Pergunta para mim, eu falo. Eu não tinha credencial. Você que gostaria de servir a Cristo, querido, aproveita. Hoje é a sua noite. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É tão bom servir a Cristo, conhecer a Deus. Eu quero dizer para você que tudo que você ouviu aqui hoje é assustador. É porque hoje é a noite da família. E aí a gente está falando para os filhos da casa, e você veio visitar hoje, fica pensando: meu Deus, é tão difícil assim. Porque eu quero dizer para você que servir a Cristo não é um conto de fadas. Nós não podemos romancear e nem relativizar servir a Cristo. Servir a Cristo, querido, é uma vida. Existe uma vida perfeita diante do Senhor, uma vida que você busca perfeição em Deus. Existe a igreja que nós sonhamos, existe a unção que nós sonhamos, existe a glória que nós sonhamos. E se você quiser, hoje é a sua noite. Eu ainda quero que você venha. Fique de pé comigo, igreja, por favor. Quero jogar essa capa sobre a sua vida hoje, amém? Deus te levantar, você ser um pregador do Evangelho, amém, filho? Satanás tenta matar você muitas vezes, mas no mundo não tem nada para você. Que o Senhor te use na sua palavra, amém? Glória a Jesus. Eu gostaria que vocês seguissem o pastor Marlon. O pastor Marlon vai levar vocês numa salinha aqui ao lado.
Só para estar pegando o nome de vocês e possivelmente encaminhar vocês para uma integração com Deus. Jesus não transferia a sua unção para os sacerdotes, ele transferia, sabe para quem? Para aqueles pescadores, para aquelas pessoas simples. Você tem tanto de Deus, você poderia ir nesses lugares ministrar com as pessoas. Hoje eu tive uma experiência muito gostosa. Essa palavra Deus me deu de manhã hoje. Quando eu acordei tarde hoje. Eu dormi quase 12 horas direto, irmão. Estava precisando, minhas pernas não obedeciam, eu estava precisando dormir. Eu acordei, eu dormi quase 12 horas. Aí quando eu acordei, fui para a sala. Logo em seguida o Anderson saiu do quarto dele. E o Anderson está se casando no sábado. E é o último domingo que ele vai estar em casa conosco, assim. E me deu uma tristeza assim na alma, sabe? E deu vontade de pegar uma faca e marcar ele. Mas eu acredito que nós marcamos ele. E eu abracei ele e disse: filho, só falta 6 dias. O último domingo que eu vou acordar e... na hora vem muita coisa na cabeça da gente, as coisas que a gente poderia ter feito, não fez, aproveitado mais. A gente sempre fica pensando: eu poderia ter aproveitado mais o meu filho. E sábado que vem ele está se casando com a Raquel, essa preciosa também. Eu sei que ele vai ser muito feliz. E é o terceiro filho nosso que casa, Pamela, a Bruna, e cada um que sai vai deixando a casa mais vazia. Só falta o Samuel. E o Samuel ainda, né, vai ficar um bom tempo com a gente. Mas a casa vai ficando mais vazia e a gente vai entendendo assim que a gente está entrando em alguns lugares de maturidade em Deus, para não dizer de velhice. E foi onde Deus falou comigo hoje sobre a maturidade de Paulo. De manhã, quando Paulo disse: eu desejo conhecer o Senhor, conhecê-lo. Um homem que viveu tantas experiências sobrenaturais e ainda no final da vida ele diz: eu desejo conhecê-lo. Tinha coisas que Paulo ainda não tinha visto de Deus, ele queria mais. Eu quero orar por você, como pastor da igreja, irmãos, como pastor desse ministério, como fundador do Ministério Mevan. Eu queria orar nessa noite. Eu queria circuncidar você. Não no sentido literário de realmente tirar a roupa, e não. Mas eu queria que Deus circuncidasse o seu coração por essa visão de paternidade e reino de Deus. Que você não pensasse só no seu umbigo, só no seu ministério, só na sua turminha, só no seu lugarzinho, só no lugar que você cuida na igreja, ou só na sua cidade, ou só na sua igreja, ou só no seu grupo de convívio. Mas que você pensasse em todo o planeta, em toda a terra. Nessa noite eu gostaria de ter uma posição assim de Paulo, de cortar o prepúcio, de dizer para você: eu preciso circuncidar você, torná-lo mais fiel, não a Deus só, mas a tudo isso que Deus está fazendo conosco. Porque eu já vi muita coisa boa começar e terminar, e não começar e não terminar do mesmo jeito que começou.
Eu já vi muita gente boa ficar ruim, e muita gente ruim ficar boa. Mas nessa noite eu queria ter essa, com a permissão do Espírito Santo e com a sua, eu queria circuncidar você no seu coração e dizer: seja fiel. Seja fiel à visão celestial. Seja fiel ao chamado que Deus colocou em você. Não troque isso por nada. Seja fiel aos céus. Os céus estão esperando por você. Eu quero convidar você então, se você realmente quer isso. Eu queria nessa noite sim me colocar no lugar de pai e dizer: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Toria clamassoria lá, toria lá baixuria lá, duro que amando rolou biassoria lá. Oh. Ajudem a gente, ajudem. Alexandre, vem cá, Alexandre, com aquela flautinha gostosa, aquela coisa ungida, como Deus te usa. Léo, eu vejo você se tornando um grande pastor, um grande pai a cada dia. Eu te conheço desde criança, desde menino. Hoje à noite eu queria orar por você. Eu sei que você tem o Rafael como um pai, e isso é lindo, mas eu quero orar nessa noite com você, dizer para você: não retroceda. A decisão que vocês tomaram, siga adiante. Deus vai honrá-los. Deus vai cuidar de vocês. Você é um remanescente da sua casa, muito precioso, viu? Você é um menino que se tornou jovem, que se tornou homem e que está se tornando pai. Pais e mães. Eu quero nessa noite, filho, circuncidá-los e dizer que Deus tem uma aliança com você, filho. Eu vejo você cuidando de gente, cuidando de pastores, sozinho, atrás às vezes daquela guitarra, sem muita expressão. Sabe que eu quero falar de Isaías 53 para você, como diziam de Jesus. Às vezes olhando para Ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos, mas Ele foi subindo como renovo. E assim está sendo na tua vida, Léo. Tu estás subindo como renovo. Tu e a tua esposa estão se tornando pais de uma geração. Aprenda a ouvir a voz do Espírito. Eu hoje circuncido o seu coração para ouvir a voz do Espírito. Mais e mais, filho. Você que não quer nada, não quer ser famoso, não quer ser conhecido, só quer ser alguém que toque o coração de Deus. Eu quero dizer que você tem tocado o coração de Deus e o nosso. Você tem tocado o coração dessa igreja, o coração dessa liderança. Sem palavras você tem pregado aos nossos corações. E por isso nessa noite, como pai espiritual, eu quero liberar você para o reino do Espírito. Liberar você para o mundo espiritual e dizer: Senhor, obrigado pela vida do Léo e da sua esposa. Obrigado porque eles estão se tornando pais, pastores excepcionais. Jesus, eu te amo.
a cada dia. Te libero no meu coração nessa noite. Te libero no meu espírito nessa noite. Te libero. Seja modelo de família, modelo de fidelidade. Que vocês toquem o coração de Deus, filho, a cada dia. A cada dia. Que as pessoas ao olhar para você digam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Que vocês tenham prazer de estar no altar, que tenham prazer de estar nas coisas, inseridos nas coisas do céu. Que o altar seja o seu destino, que o altar seja o seu destino, teu e da Raquel. Chore alá bará bará bará. Só você, mais Deus, mais sobre essa geração, mais sobre essa geração de filhos. Circuncidamos os vossos corações, circuncidamos os vossos corações, circuncidamos os vossos corações. Circuncidamos os vossos corações. Só você, só você, só você, só você, só você, só você, só você. Pai, que venha uma unção de temor sobre esse ministério. Uma unção de fidelidade às coisas celestiais, à visão celestial que o Senhor deu a nós. Que venha uma visão, Senhor Deus, de fidelidade à liderança, uma visão de fidelidade à promessa, uma visão de fidelidade aos pais e às mães espirituais dessa congregação e desse ministério. Que venha, Senhor, uma visão de fidelidade, Senhor, a visão que o Senhor deu sobre esta nação aos nossos corações. Que venha uma unção de fidelidade, Senhor. Fidelidade no casamento, fidelidade nas coisas celestiais, fidelidade até financeira, Pai. Nós não somos propagadores de misérias, propagadores de necessidades, Senhor. Somos propagadores do Teu reino. Por isso eu oro, Deus, para que a Tua glória seja estabelecida. Eu oro, Senhor Deus, para que haja fidelidade um com o outro. Fidelidade ao patrão e ao empregado. Fidelidade ao pai e ao filho. Fidelidade, Senhor Deus, ao que serve e ao que governa. Fidelidade, Senhor Deus, às visões celestiais. A visão celestial que o Senhor tem para esse ministério e para essa nação. Nós oramos, Senhor Deus, pelos nossos filhos espirituais. Oramos por aqueles que estão nas nações. Oramos pelos nossos filhos que estão na América, na Europa, que estão na Ásia. Oramos pelos nossos filhos que estão no Nordeste. Pelos nossos filhos que nós nem conhecemos alguns, Senhor, nos chamam de Pai. Oramos por eles, Senhor. Queremos circuncidá-los, prepará-los para que eles sejam reprodutores, para que eles reproduzam. Não queremos castrá-los, Deus. Toque-os, Deus, com a Tua glória. Toque-os. Toque-os com o Teu fogo, Deus. Toque-os, Pai, com o Teu fogo. Aleluia. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Esse é o tema dessa mensagem. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Não entregue a sua intimidade para quem não tem legitimidade.
Não entregue a sua intimidade para quem não vai cuidar de você, vai castrar você no seu ministério. Não entregue a sua intimidade para quem vai te usar, não vai te celebrar. Entregue a tua intimidade para quem te celebra, não para quem te usa. Aleluia. Vocês vão ver nesses dias que vai vir um peso maior de fidelidade ao seu coração. Eu tenho pedido uma coisa para Deus: Senhor, eu quero ser fiel e verdadeiro em tudo. Eu não quero brincar nem com palavras. Eu não quero mentir nem de brincadeira. Eu quero ser fiel e verdadeiro. Que o Senhor te abençoe e te guarde.